é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Sabe por quê? Porque quem não nasceu de novo não consegue entender essa palavra. Quem não nasceu de novo lê até a palavra de Deus, decora versículos, mas não conseguiu entender a essência do Evangelho. Eu me lembro do primeiro avanço missionário que eu fui, foi em Catingueira. O primeiro que a missão organizou foi em 2017, se eu não estou enganado. E eu me lembro que eu ministrei um evangelismo em uma casa e a mulher era da pastoral de casais. E ela dizia para mim o seguinte, disse, meu filho, rapaz, eu acho muito bonito vocês falando isso, porque eu não sei o que é isso não. Eu leio a Bíblia e não consigo entender nada. Sabe por quê? Porque só consegue entender se o Espírito Santo for o seu professor. Você só consegue entender se o Espírito da glória estiver ali lhe dizendo a verdade. E a Bíblia tem um diferencial de qualquer outro livro humano. É o único livro que você sempre vai ler na presença do autor. E se você chamar ele para ser o seu professor, ele vai estar lá lhe ensinando, fazendo você entender essa mensagem. Nicodemos, ele era um homem que era formado em teologia, mas não conseguiu entender o que era nascer de novo. Porque para entender o mistério do céu, tem que fazer parte da nova aliança, tem que nascer de novo. Você escuta aí afora algumas pregações. Você ouve, você diz, meu Deus do céu, essa pessoa entendeu o Evangelho. Aí quando termina a aplicação, você vê, diz, esse daí está muito longe do Evangelho. Porque faz uma ministração, lê o texto até assim, mas quando é fé, diz que Jesus não é Deus. Diz que você pode ser salvo por intermédio de intercessão de outros homens, a não ser a de Cristo. E diz que a Trindade não é bíblica. E começa a dizer um horror de heresia que afronta as Escrituras. Sabe por quê? Porque nunca nasceu de novo. Quem nasce de novo, o Espírito começa a lhe dar discernimento espiritual. É interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós começamos a observar as coisas. Quem aqui de nós achava que ir para São João era pecado antes de se converter? Ninguém. Eu vim muito para São João aqui em Santa Luzia, para João Pedro lá em Várzea. Minha mãe até falava as coisas, eu dizia, homem, isso é besteira. Porque quem não nasceu de novo não tem essa consciência de pecado. Se o Espírito de Cristo não lhe der luz. Sabe por quê? Lá em Coríntios 2, capítulo 4, versículo 4, a segunda carta, Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas acham que não são pecadoras. Você já se deparou com alguém que pensa que não é pecador? Eu já. Se eu nunca matei, nunca roubei, não fiz nada, por que Jesus não vai me aceitar? Ou seja, essa pessoa pensa que não é pecadora. Em outras palavras, é um cego que está morto. Porque todo mundo é pecador. E como já dizia o ditado, o pior cego não é aquele que não enxerga, não, é aquele que não quer ver. Todos nós somos pecadores. Mas assim como Nicodemos, tem muita gente por aí afora que está cega, que não consegue discernir entre a mão direita e a esquerda no que diz respeito à eternidade. Pessoas que pensam que a salvação é algo só no futuro. É óbvio que a salvação tem o seu aspecto futuro. Isso se refere à ressurreição dos mortos. Mas no que diz respeito à certeza de vida eterna é agora. Qualquer professor de português, eu convido ele a ler a Bíblia. No texto de João, 1 de João 5,13, João 5,24. Os verbos estão no presente.
Se aquele, o apóstolo João lá em 1 João 5,13, ele diz o seguinte: irmãos, eu escrevi essas coisas para que vocês tenham a certeza que vocês têm a vida eterna. Não é que vão ter, que vocês têm. Eu desafio qualquer professor de português para mostrar que eu estou errado. Porque se tem, não é no presente, então pode apagar as gramáticas de português que existem por aí, que estão todas erradas. Porque até onde eu sei, tem está no presente. Terá é futuro. E teve é passado. Mas a Bíblia diz, tem a vida eterna. Apesar de nós ainda não desfrutarmos dela de forma plena, porque nós ainda estamos no nosso corpo onde habita o pecado, mas nós já temos certeza dela. Nós já desfrutamos de muitas bênçãos da eternidade aqui e agora. Uma delas é a salvação, o Espírito que habita em nós, os dons que Ele derramou sobre nós. Glória a Deus. Ou você acha que a gente prega ou louva aqui que é por causa da nossa capacidade? É não, isso é dom do Espírito. Aleluia. E a segunda mudança radical é que tal pessoa, ele além de começar a entender as coisas do Espírito, ele passa a ser movido por ele. Ele passa a ser conduzido pelo Espírito. Outrora nós íamos para onde nós queríamos, mas agora nós vamos para onde o Espírito quer. Nós vamos para onde Deus nos leva. Sabe? Às vezes, eu falo sobre isso porque no passado eu já me perturbei muitas vezes com essas questões e hoje eu não me preocupo tanto com isso. As pessoas se questionam e se perturbam. Como eu saber que vou fazer a vontade de Deus? É só você ler Romanos 12. Paulo diz, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o culto racional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Se entregue a Cristo. É o que Paulo diz, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, ou seja, uma entrega plena, total a Cristo. Se você fizer isso, você vai experimentar a vontade de Deus. Não seja conformado por esse mundo, ou seja, viva não de acordo com os parâmetros do mundo, mas com os parâmetros da Bíblia. Terceiro, seja transformado pela renovação da nossa mente. Ou seja guiado pelo Espírito. Seja guiado por esta palavra que, quando a palavra de Deus entra na nossa mente, ela muda o nosso modo de pensar e, consequentemente, o modo de agir. Porque se a Bíblia muda a minha mente, a minha mentalidade, ela muda o meu modo de viver. Porque se eu sei que matar é pecado, o Espírito de Deus coloca isso na minha mente, eu não vou fazer isso. Então, Ele muda em nós. Isso é uma obra do Espírito, que Ele muda a nossa forma de viver, irmãos. A nossa forma de ver as coisas. E é por isso que nós precisamos desesperadamente do novo nascimento. Se você já nasceu de novo, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque você é um herdeiro do céu. Mas se você não nasceu ainda, você precisa vir urgentemente a Cristo, porque só Ele pode lhe dar a nova vida, por intermédio da obra do seu Espírito. Somente o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e
coloca no nosso coração o entendimento de que eu e você precisamos desesperadamente, com urgência, de Cristo. Eu fico meditando como Deus tem trabalhado em nossas vidas, irmãos. Porque quando eu fico olhando para as pessoas que vivem afora, eu fico me perguntando, meu Deus, essas pessoas não estão preocupadas de sair para uma noite de bebedeira, não tem medo de morrer na estrada e ir para o inferno. Elas não pensam sobre isso. Elas não pensam que se elas sofrerem um acidente, elas podem morrer e ir para o inferno. Mas quando a gente é cristão, nós começamos a pensar nessas coisas. E nós ficamos muitas vezes com o coração angustiado quando um familiar nosso vai para algo desse tipo. Nós dizemos a primeira coisa, Senhor, tenha misericórdia, porque nós sabemos que se ele morrer nesse estado, não tem mais jeito. E nós clamamos no nosso íntimo, mas o mundo parece que não enxerga isso, irmãos. Preste atenção, irmãos, isso é um suicídio. Você ir para uma festa em outra cidade, passar a noite bebendo e voltar numa moto que às vezes até o farol está queimado. Você está pedindo para morrer. E ainda por cima morrer sem Jesus. O que é o pior de tudo. E as pessoas aí afora podem até pensar que podem viver sem Jesus. Mas coitada delas se elas morrerem sem Ele. Porque o escritor aos Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Terrível coisa é ser alvo do juízo de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, para nós finalizarmos. Hoje é o dia oportuno, é o momento oportuno. Porque a porta da graça ainda está aberta. Porque a porta da graça ainda não se fechou. As pessoas pensavam que Noé estava brincando. Com certeza ridicularizaram Noé. Mas no dia que veio o dilúvio, a humanidade estava agitada. Era todo mundo batendo na porta da arca. E Deus não permitiu nem que Noé fechasse por dentro. Deus fechou por fora. Que era para que o povo experimentasse a sua ira. Porque Noé passou 120 anos pregando, 120 anos conclamando aquela sociedade. Eu fico aqui imaginando todos os dias Noé saindo da sua casa e caminhando para aquele lugar. Ainda que ele não tivesse falado nada, só aquele ato era uma pregação viva. Você caminhar para construir uma arca que demorou 120 anos para ser terminada. E as pessoas dizem, esse homem é doido, nunca choveu na terra, vai vir uma chuva agora que vai matar a gente. Mas no dia que Deus fechou a arca, que a chuva caiu, o mundo deve ter se agitado. Disse, meu Deus, eu era para ter entrado com Noé, mas já era tarde demais. Então busca o Senhor enquanto se pode achar. Não faça como o rico, da parábola do rico e do Lázaro. Às vezes falta no mundo, com certeza, mas às vezes até nós cristãos, às vezes em um certo momento, falta o temor de Deus. Quando eu leio aquela parábola, o temor de Deus se apodera do meu coração. Porque eu leio o texto ali, lá em Lucas 16, diz que o rico morreu e Lázaro também. E o Lázaro foi para o seio de Abraão, que ele é uma referência ao céu, ao lugar de gozo eterno. Mas diz que o rico foi para um lugar de tormento. Mas diz que quando ele estava no Hades, ele ergueu seus olhos. Eu fico com o coração comovido nessa hora, sabe por quê? Porque ele levantou os seus olhos para o céu quando já era tarde demais. Não quero olhar para o céu, para Jesus, quando já não tiver mais tempo, não. É agora. Depois que partir, segue-se o juízo. Aquele rico, quando ele olhou para o céu, já não tinha mais oportunidade de arrependimento. Ele já estava no inferno. Já não havia mais esperança de sair daquele lugar. E a Bíblia diz que ele estava sendo terrivelmente atormentado. Terrivelmente em um lugar de sofrimento.
Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. E que nós não sejamos como o rico, mas que nós sejamos como Lázaro, que é o símbolo do povo de Deus, que crê em Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós iremos orar agradecendo também a Deus, né, por esse trabalho.